Ó, aqui nós vamos verificar o seguinte: as diferenças no efeito da endogamia entre espécies autógamas e espécies alógamas. Aqui, ó, no tomate, aqui eu estou só ilustrando, com tomate e pimentão como espécie autógama e milho e abóbora como espécie alógama. Qual o efeito da endogamia em espécies autógamas? As autógamas elas não sofrem depressão por endogamia. E as alógamas? As alógamas sofrem depressão por endogamia. E dentro das alógamas, essa depressão por endogamia, né, ela é variável, ou seja, as autógamas não sofrem depressão por endogamia e as alógamas sofrem e é variável. Por que as autógamas não sofrem depressão por endogamia? No livro texto nosso aí, ele só diz que não sofre, mas ele não explica. Mas tem o livro do professor Bueno, da UFLA, que eu vou ver se o monitor consegue pra gente, que ele vai lá e explica um pouco, né? Que é o seguinte, as autógamas, o que é que... Deixa eu... Vou fazer um desenho aqui pra ver se melhora. Aqui... Deixa eu ver aqui. Nas nossas primeiras aulas, a gente viu que quando se autofecunda plantas autógonas, a tendência é que fixe somente as linhas homozigotas aqui, ó, né? Somente homozigotas. E a frequência do heterozigoto vai diminuindo. Vamos considerar aqui que, hipoteticamente, características é, indesejáveis, ou seja, deletérias aqui, ó, né? Características indesejáveis, né? Vamos considerar aqui que elas são governadas pelo alelo aqui recessivo, né? Pelo alelo recessivo. O que é que acontece aqui? Nesse caso aqui, ó, essa característica deletéria ela não se expressa. Por quê? Porque tem um alelo dominante aqui, ó, acobertando esse efeito. Quando as plantas elas se autofecundam, elas dão possibilidade dos alelos deletérios acontecerem os pares e expressarem os fenótipos deletérios, né? Como as espécies autógonas vêm fazendo isso ao longo de várias e várias gerações, né? O que aconteceu com os alelos deletérios dessas populações? Eles foram sendo eliminados, né? Então, por isso que as plantas autógonas não sofrem depressão por endogamia, porque esses alelos deletérios nas populações foram sendo eliminados, né, no decorrer das gerações. Isso aí é uma das explicações que a gente encontra. Em contrapartida, quando a gente foi ver a estrutura das espécies alógamas, o que é que acontecia na geração F2, F3, F4, né? O que é que acontecia com a frequência genotípica e frequência alélica na ausência de seleção, migração e mutação? Deixa eu ver aqui. Um quarto, razão, um meio, azinho, e um quarto, azinho. O que a gente observa? O que a gente observa aqui? Nós observamos que as espécies autógonas, elas carregam uma frequência muito alta de indivíduos
que tem, né, no seu genótipo alelos, né, que a gente está considerando aqui como deletérios, encobertos por um alelo dominante. Então, se você pegar uma população de milho, ela tem uma frequência muito alta de genótipos assim, ó. Ou seja, que é 50%, né, de genótipos que têm alelos deletérios acobertados por um alelo dominante. Se eu autofecundar esse indivíduo aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente já viu. Vai haver possibilidade desse indivíduo aqui, ó, segregar e fazer com que esse alelo deletério aqui ele possa se encontrar ao par e se manifestar como um fenótipo desejável. Por isso é que as plantas alógomas sofrem depressão por endogamia. Por quê? Porque elas têm na sua população uma frequência muito alta de genótipos que encobertam, né, alelos deletérios. É quando você autofecunda, né, você tem esse genótipo heterozigoto, ele dá a possibilidade do homozigoto recessivo ser expresso, e aí tem depressão por endogamia. Nas autógonas, esses alelos deletérios foram já eliminados, expressos e eliminados no decorrer das gerações aí. E aí, por que é variável, né? Milho e abóbora, as duas são autógonas. Por que milho sofre mais depressão por endogamia do que a abóbora? Porque por mais que ambas sejam alógonas, as populações de abóbora são muito menores, né? A abóbora geralmente, né, ela é cultivada por pequenos agricultores, então são poucas plantas por área. E por mais que a fecundação seja cruzada, como a população é pequena, dá a chance desses alelos deletérios se encontrarem aos pares, se expressarem e aí também irem sendo eliminados da população, próximo do que acontece com as autógonas, né? Então, existe essa diferença. Plantas autógonas não sofrem depressão por endogamia, alógonas sofrem, e é variável dentro desse tipo de planta aí. Então existe essa diferença aí entre autógonas e alógonas. Outra diferença entre o efeito da endogamia é entre diploides e poliploides. Ó. Por exemplo, aqui nós temos um indivíduo diploide. Ó. O loco lá só tem os dois alelos. E aqui nós temos um indivíduo aí tetraploide, né? No loco tem 4 alelos. Se nós autofecundarmos, né, esses indivíduos aqui, observe a frequência de homozigotos. Deixa eu ampliar aqui. Observe a frequência de homozigotos recessivos. Ó. Homozigotos recessivos é 1/4, ou seja, 50% da população. E quando é que esses indivíduos aqui, quando eu autofecundo esse indivíduo, em que frequência que acontece um indivíduo completamente homozigoto recessivo? Ó? 1 em 36. Então, com uma geração de autofecundação, os diploides eles sofrem muito mais por endogamia do que os poliploides. Ó. Sofrem muito mais.